investir em imóveis de leilão. Será que isso vale a pena? Será que é um bom investimento? Né? O que fazer para você poder se sentir seguro ao fazer esse investimento e realmente ter lucros com isso? Bom, essa é a pergunta que a gente vai responder hoje nessa nossa série de entrevistas com especialistas da área do direito. E hoje eu estou aqui com o doutor Eduardo Macedo Leme Tatite, que é sócio fundador da Tatite e Macedo Leme Sociedade de Advogados, que tem uma carreira jurídica de 21 anos e é especialista em direito imobiliário, especialmente nessa parte do leilão. Ele é membro de várias comissões da OAB, incluindo a Comissão Especial de Direito Imobiliário e a Comissão de Estudos da Advocacia Preventiva. Além disso, é associado da Ibradim e membro das comissões de Negócios Imobiliários e Notarial e Registral. Ele é coautor do livro Direito Condominial Contemporâneo e possui pós-graduações em Direito Processual Civil e Ciências Penais. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço o convite e espero poder contribuir com o máximo de informações possíveis. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Né? E esse é um assunto assim, que a gente vê que tem crescido muito, né? As pessoas querendo se tornar investidores, as pessoas têm cada vez mais se conscientizado da importância de investir, de educação financeira, de guardar dinheiro. E a gente sabe que leilão pode ser um bom negócio, mas precisa saber fazer. É isso? Exatamente. O leilão judicial traz excelentes oportunidades, descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, mas precisa conhecer toda a sistemática para não cair em algumas pegadinhas, né? Precisa conhecer da própria legislação, do próprio procedimento. Então, ele traz vantagens, mas sempre recomendado ter assessoria de um advogado especialista na área para que você possa, sim, fazer o seu investimento, mas sempre com segurança, que é o mais importante. E assim, a pessoa que está pensando em investir, que ela já viu, ela já até leu alguma coisa, mas ela tem esse receio. Como é que, o que você diria assim, qual que é o caminho para ela começar? Ah, legal. Bom, o caminho para começar é começando a ler, estudando um pouco sobre o assunto, depois procurar os sites dos leiloeiros. Os leiloeiros são registrados no Tribunal de Justiça dos seus respectivos estados e cada um tem o seu próprio site com as oportunidades. Então, é importante você conhecer do que se trata, depois você conhecer os leiloeiros e sempre estar assessorado. Agora, para quem não foi procurar um advogado, a gente sempre recomenda, olha, leia com muita atenção o edital. O edital são as regras daquele leilão, né? Então, lá ele vai trazer o valor, ele vai trazer se é possível parcelar, se ele vai trazer quais são as condições, se tem gravame, se tem penhora, se tem disponibilidade, quem que é o proprietário. Então, o edital, vamos dizer assim, é a peça mais importante do leilão. E depois tem que conhecer, tem que estudar toda a própria matrícula do imóvel para ver se tem outras dívidas, se tem dívidas de IPTU, se tem, né, dívidas trabalhistas, dívidas fiscais. E aí sim, aí depois participar do leilão propriamente dito. Quer dizer, cada leilão é um leilão. Tem que realmente, para cada leilão, olhar todo o regulamento dele. Isso, exatamente. O leiloeiro, ele edita o leilão, ele faz o leilão e depois leva esse leilão, esse edital para homologação do juiz, né? Uma vez homologado, o leiloeiro ele publica isso no seu próprio site e lá são as regras do jogo. Então, varia de leiloeiro para leiloeiro algumas regras, por isso que a gente fala sempre tenha muita atenção no edital. O edital, sem dúvida, é a peça mais importante para quem vai participar de um leilão. E depois, as certidões também é algo muito importante. Por exemplo, a certidão do próprio imóvel, né, tem que analisar, às vezes acontece, passa. Então, você tem que ver, já vi casos em que o imóvel que estava indo ao leilão não era do devedor, era de um terceiro, né? Ali, o advogado, o juiz, às vezes, pelo excesso de trabalho, ele não percebe. Então, a gente tem que analisar. O imóvel que está indo é realmente do devedor ou simplesmente o devedor ele tinha uma promessa de compra e venda, ele tinha uma promessa de um dia ele ter esse imóvel, mas ele não era dono, né? Agora, por que tem que analisar isso? Porque se esse imóvel
for para leilão e ele não for do devedor, aí o verdadeiro proprietário, ele vai impugnar esse leilão. E aí, se ele impugnar esse leilão, o dinheiro do investidor ele vai ficar represado, né? E como todo investidor, você precisa ter um mínimo de segurança, uma certa segurança, porque se ele não tiver segurança, aí ele vai migrar para outros investimentos e não para o leilão. Quer dizer, esse é um dos problemas que o investidor, na parte de leilão, pode ter. A documentação não estar adequada, não ser aquilo mesmo, né? Exatamente, por isso que é importante ter um advogado que entenda, né? Eu sei que eu tenho visto por aí muitos cursos de leilão, muitas Sim. pessoas fazendo aí o seu curso, mas precisa de ter do conhecimento jurídico, né? Um dos principais problemas que a gente vê ocorre quando o que vai a leilão não é a propriedade, mas são direitos. A título de exemplo, quando você vai comprar quer comprar um imóvel e você vai pegar dinheiro emprestado no banco, você faz uma alienação fiduciária, ou seja, você pega aquele imóvel, dá o imóvel como garantia para o banco, e aí você tem direitos sobre aquele imóvel, mas o imóvel pertence ao banco. Bom, se esse devedor ficar devendo dinheiro para o banco, o imóvel vai para leilão, só que o que vai para leilão não é o imóvel, são os direitos daquele devedor. Ou seja, a pessoa que eventualmente arrematar não vai estar arrematando o imóvel, vai estar arrematando os direitos. Ele se subroga nos direitos. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, realmente ele está barato o preço, né? É que não é a propriedade em si, são os seus direitos. Então, tem que tomar esses cuidados para você não estar levando gato por lebre, né? Então, existem alguns conceitos jurídicos que precisam ser de conhecimento do arrematante para que ele não caia nessa armadilha, né? E o advogado seria, no caso, a pessoa mais preparada, com conhecimento, estudou para isso, para orientar o investidor e trazer todos esses cuidados, todas essas análises e que faça o seu investimento com segurança, porque com segurança é possível fazer sim, mas tem que estar bem assessorado. Com certeza, com certeza. E que outros problemas assim, o investidor pode ter nessa parte de leilão? Então, ele pode ter os tipos de problema, ele pode, por exemplo, estar arrematando direitos e não estar arrematando propriedade. Pode ter, por exemplo, o que é muito comum, não entrar no edital a existência de dívidas. Por exemplo, dívida de IPTU, dívida de condomínio. Então, uma grande dica aí para todos é, ao analisar o edital, veja se estão contemplando todas as dívidas, veja se não tem dívidas de IPTU, veja se estão colocando as dívidas de condomínio, veja se elas estão descritas lá. Tem que estar, o que traz segurança as dívidas de condomínio, as dívidas de IPTU, elas se subrogam no valor da arrematação. Ou seja, com o valor da arrematação, pagam-se essas dívidas. Agora, todas as dívidas estão lá porque é dever do arrematante ter essa ciência. E se não tiver, e se não constarem essas dívidas lá no edital, pode ser que depois da arrematação ele venha a arcar. A título de exemplo, o que é muito comum é a dívida condominial. Sim. Então, se não entrar essa dívida condominial lá no edital, né, por se tratar de uma dívida que a gente chama de dívida propter rem, ou seja, uma dívida que segue o imóvel, é uma dívida real e não pessoal, ou seja, é uma dívida que não importa quem é o dono, é uma dívida do imóvel. Então, se você está adquirindo um imóvel, essa dívida não constou no edital, mas existe essa dívida perante o condomínio, você, arrematante, depois, além de pagar o valor da arrematação, vai ter que pagar também o condomínio. E aí você não está, muitas vezes o arrematante não está contando com a existência dessa dívida e acaba tendo um gasto a mais. E existem algumas dívidas de condomínio que estão valores bastante elevados. Então, é preciso colocar isso, né, na ponta do lápis para fazer a conta, para saber se o investimento realmente está valendo a pena, né? Então, basicamente, são as existências, os maiores problemas as existências de dívidas, Sim. que precisam estar constando. É preciso ter certeza de que o imóvel que está indo a leilão é realmente do devedor,
né? E também se o imóvel, a parte de toda a documentação lá no cartório de registros de imóveis, ele não apresenta nenhum outro problema. E aí, dessa maneira, é possível fazer uma boa arrematação, uma arrematação com segurança. Imóvel, assim, o pessoal fala muito, mas eu acho que se aplica muito que só quem registra é dono, né? Porque às vezes a pessoa faz um contrato de gaveta. Mas, na prática, o que consta é o que está no cartório. Né? Existe essa máxima no direito, né, imobiliário, só é dono quem registra. Por quê? Porque a legislação diz que para você adquirir um imóvel, né, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, é obrigatório você fazer uma escritura pública. A escritura pública, nada mais, nada menos que é um contrato, só que feito no cartório de notas, na frente de um tabelião. Né? Então, é obrigatório você fazer essa escritura, depois pegar essa escritura e levar lá no cartório de registro de imóveis para fazer o registro. É só com o registro da escritura que a pessoa adquire a propriedade do imóvel. Então, é comum a gente ver na nossa profissão as pessoas falando, não, porque agora eu comprei um imóvel, porque eu sou dono. Aí eu falo assim, você é dono? Por que você é dono? Porque eu tenho um contrato de compra e venda, e você vai olhar, mas você só tem um contrato, você não fez uma escritura, você não fez esse registro? Não, mas eu paguei. Eu falei, eu entendo, mas o fato de você pagar não transmite a propriedade. Né? Precisa ter todo esse cuidado, ter todas, né? A lei exige, desde que seja para imóveis superiores a 30 salários mínimos, precisa dessa formalidade, né? Da lavratura da escritura e depois do registro. A lavratura da escritura, ela pode ser feita em qualquer cartório de notas do Brasil inteiro. Não importa se o imóvel é aqui de São Paulo, se ele é de Santos, se ele é do Rio de Janeiro. A lavratura você pode fazer em qualquer cartório de notas. Entretanto, o registro tem que ser feito no cartório de registros de imóveis do local do imóvel. Né? Então, tem cidades que só tem um cartório de registro. Agora, tem cidades como a cidade de São Paulo, que tem vários cartórios, mas tem o seu específico por região. Então, você tem que procurar qual é o cartório onde está registrado o seu imóvel da sua região, levar a escritura e fazer esse registro. Hoje, para fazer a escritura, facilitou muito, porque é possível você lavrar a escritura hoje de forma online, de forma digital. Você precisa ter um certificado digital ou ter o notariado. O tabelião de notas, ele faz uma videoconferência, uma conferência online, e você, com o seu certificado, depois você assina. Então, facilitou bastante para todos aí o acesso, que é a lavratura da escritura por online, né? E depois, o próprio cartório já se encarrega de levar essa escritura e fazer o registro do próprio cartório. Legal. Quer dizer, é importante ter esse cuidado de fazer o registro para garantir que realmente tenha propriedade, né? E aí tem tudo a ver para o investidor sempre tomar o cuidado para entender se realmente quem está, né, o seu imóvel está sendo ali leiloado, se é da pessoa devedora. Exatamente. E aí, com relação ao leilão, já não temos a escritura, né? O que entra no lugar da escritura? É a carta de arrematação. Então, funciona da seguinte maneira. O interessado, ele dá o lance, se ele for vencedor, ele arremata o imóvel, aí o juiz, ele expede-se o auto de arrematação, que é um termo onde o juiz, ele certifica que o leilão ele foi devidamente aconteceu de forma legal, assina o arrematante, o leiloeiro e o juiz. Depois que saiu o auto de arrematação, onde o juiz diz, está tudo ok, foi legal. Depois ele expede a carta de arrematação. Para o juiz expedir a carta de arrematação, o interessado arrematante tem que pagar o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Paga seu ITBI, apresenta seu ITBI para o juiz e o juiz expede-se a carta de arrematação. Com a carta de arrematação em mãos, o arrematante, via seu advogado, ele vai analisar se tem só aquela penhora naquele imóvel ou se também tem penhora de outro juiz. Aí ele pega essa carta, peticiona para os respectivos juízes falando, juiz, tem uma penhora sua aqui neste imóvel. Este imóvel foi leiloado, o valor está lá,
agora veja com os outros juízes quem tem a preferência sobre o dinheiro, porque é comum que tenha mais de uma penhora e o valor da arrematação não paga-se todos os credores, né? Agora, quem fez primeiro a primeira penhora tem preferência, né? As penhoras mais antigas preferem as penhoras mais novas. Bom, feito isso, o advogado solicitado as baixas dos gravames, as baixas das penhoras, as baixas da indisponibilidade, o advogado pega a carta de arrematação, vai lá no cartório de registros de imóveis e apresenta para o cartório e fala, olha, eu arrematei, então agora transfira essa propriedade que era da pessoa que perdeu, agora para o nome da pessoa que arrematou. Então, a carta de arrematação faz mais ou menos as vezes da escritura. Ambos têm que ser registrados. Em ambos os casos, a propriedade só é transferida a partir do momento do registro. Por isso, da máxima, só é dono quem registra. Sim, quer dizer, é importante saber fazer esse processo. Quer dizer, não é assim, não é um processo tão complexo, mas é um processo que tem muita documentação, né? Tem muita verificação, tem muitos certificados. Não, né? E demanda somente o advogado pode fazer petições para o juiz solicitando, né? Somente o advogado tem o que a gente chama de capacidade postulatória, né? Não basta você ser um arrematante. Se você for um arrematante, mas você não for advogado ou não tiver um advogado, você não pode assinar uma petição, enviar para os juízes, pedir as baixas das penhoras, pedir as baixas da indisponibilidade. Está aí o motivo pelo qual o advogado é tão importante, né? Se não só importante, ele é importante para fazer análise documental, mas ele é essencial para praticar certos atos que somente ele pode praticar. Entendi. E assim, quando a gente fala, principalmente a questão de leilão, né? Como é que vocês hoje ajudam o investidor nesse processo, né? Como é que funciona um pouco o trabalho de vocês? Ah, legal. O leilão, eu divido ele em 3 fases. Então, você tem a fase pré-leilão, a fase do leilão e a fase pós-leilão. Na fase pré-leilão, nós analisamos toda a documentação do imóvel e do próprio leilão, para ver se o próprio leiloeiro ele cumpriu as regras tanto do edital como do Código de Processo Civil. Então, uma das principais obrigações do leiloeiro é intimar as partes, intimar o proprietário, intimar o coproprietário, intimar os credores. Então, a gente analisa se foram cumpridas todas essas formalidades. Por quê? Porque se uma dessas formalidades não forem cumpridas, o leilão pode ser invalidado, pode ser anulado. Então, está aí a importância de fazer essa pré-análise, né? Fazer a análise de toda a documentação, da matrícula do imóvel, do edital, das certidões, se todas as dívidas estão dentro do edital. Pois bem, essa é a fase pré-leilão. E na fase do leilão? Na fase do leilão é a fase do leilão que acontece, né? Hoje os leilões eles são online. Então, você tem uma primeira fase, onde o valor mínimo é o valor da avaliação. Então, a título de exemplo, o imóvel ele foi avaliado em R$500 mil. Na primeira fase do leilão, ele não pode ser arrematado, leiloado por menos de R$500 mil. Bom, passou essa fase, não teve lances, então começa a segunda fase. Na segunda fase do leilão, a lei diz que ele não pode ser leiloado por preço vil. E o que é preço vil? Preço vil é um preço por menos de 50%. Então, no meu exemplo, imóvel de R$500 mil, ele vai ser colocado à disposição por R$250 mil, né? Bom, então, as pessoas, os interessados, eles se habilitam no site do leiloeiro e aí cada um vai dando o seu lance. Então, nesse meu exemplo, se estamos na segunda fase, começa com R$250 mil. Cada leilão ele tem um incremento que é o mínimo que sobe. Então, vamos dizer a título de exemplo, R$2 mil. Então, o primeiro interessado, ele arrematou, ele deu lance de 250 mil. E o segundo, mais 2 mil. Então, vai para 252. Aí, tem mais um terceiro, já faz 254. E assim por diante, até o término do leilão, né? Bom,
Encerrou o leilão, expede-se o auto de arrematação, assinado pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juiz, onde o juiz dá a validade do imóvel. Aí o advogado providencia o recolhimento do ITBI, envia para o processo onde o juiz, onde o imóvel foi leiloado, e pede-se a expedição da carta de arrematação. Aí começa a fase pós-leilão, né? Que então, o que a gente vai fazer? É pedir as baixas das penhoras, que eventualmente tem imóvel que só tem uma penhora, que é imóvel do próprio leilão. Agora, eu já peguei imóveis com 18 penhoras. Nossa. Então, tinha penhora de Juiz de São Paulo, tinha do Guarujá, você tinha do Rio de Janeiro, você tinha de Manaus, você tinha de Porto Alegre. E aí dá um trabalho hercúleo para o advogado, que ele tem que pegar uma petição e peticionar em todos esses processos. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque a pessoa que arrematou, o arrematante, ele quer receber o imóvel limpo, sem essas penhoras, sem essa existência, porque senão ele vai perder dinheiro na hora de vender esse imóvel. Então, o que a gente faz? O advogado, ele vai pedindo as baixas, ele vai para entregar. Então, nós, por exemplo, lá no escritório, nós entregamos a escritura, a matrícula do imóvel limpo. Quando eu digo limpo, é sem essas penhoras, sem esses gravames, para que ele possa aí usufruir da melhor maneira, se ele quer usar, se ele quer alugar, se ele quer vender, enfim, ele quer fazer dinheiro com aquilo. Então, a gente tem que entregar. Então, temos essas 3 fases: a fase pré, a fase durante o leilão e a fase pós-leilão. Assim que funciona hoje uma assessoria completa na parte de leilões judiciais. E no caso, por exemplo, que acho que é uma grande dúvida, né? Não só quem vai investir ou quem de repente quer comprar num leilão para o próprio uso, a questão de quando o imóvel está ocupado. Legal. Bom, o imóvel ocupado, muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Eu não vejo problema, tá? Olhando para o olhar do investidor. Veja, se esse arrematante, esse investidor, alugou um imóvel e que ele arrematou um imóvel e ele está ocupado, bom, se ele é investidor, de repente já é uma grande oportunidade para ele ali alugar esse imóvel para a pessoa que está morando. Ele pode fazer, né? Como às vezes acontece também de já ter um locatário ali. Então, a pessoa já arremata o imóvel e já começa a receber os seus aluguéis, né? Então, essa daí é uma das vantagens. Agora, se é uma pessoa e ela não tem interesse em continuar no imóvel, continuar morando, aí a gente costuma negociar com essa pessoa, né? Essa saída, a gente traz algumas sugestões. Eu costumo recomendar para os meus clientes: olha, às vezes se é uma pessoa um pouco mais humilde, então vamos pagar a mudança dessa pessoa, né? Vamos auxiliá-la, ajudar para sair, porque às vezes a gente sabe que a pessoa não está ali, ela está perdendo imóvel, ela está passando, na sua maioria das vezes, ela está passando por uma dificuldade. Então, a gente tenta ali negociar com essa pessoa, né? Agora, se a pessoa, infelizmente, ela se recusa a sair, sabendo que perdeu o imóvel no leilão, a gente precisa peticionar para o juiz, explicar para o juiz essa situação, e ele aí sim dá uma autorização para o oficial de justiça para que faça o que a gente chama de missão na posse, né? Então, ele é auxiliado pela polícia militar, aí faça a retirada dessa pessoa junto com seus móveis, que também vão ser colocados num depósito judicial. Então, dessa maneira. Agora, sempre muito importante, eu tomo bastante cuidado, conversar, falo para os meus clientes: olha, de repente, será que a gente não é possível pagar a mudança dessa pessoa? E aí a pessoa, de certa forma, ela acaba cedendo, vê que o arrematante também está querendo contribuir, usar boa-fé, está querendo quer ajudar, e aí a gente consegue, de uma maneira mais amigável, mais amistosa, está fazendo a retirada e está fazendo a imersão na posse do arrematante. Sim. É aquela coisa, é bom ser isso, né? Quer dizer, pode ser um excelente investimento, mas precisa ter esses cuidados. Então, o que eu estou entendendo assim, que alguém que queira investir, mas que não tem tanto tempo para se dedicar, para pesquisar, para ir em cartório e tal, o ideal
é contratar um advogado que seja especializado ali, né? Exatamente. Tem alguns clientes, tem alguns investidores, arrematantes, que gostam de participar de todo o processo, né? De acompanhar a análise da documentação, de participar do próprio leilão, de acompanhar tudo. Agora, tem investidores que são investidores que querem fazer dinheiro, né? Então, delegam para o seu advogado todo o trabalho durante o leilão, passando uma procuração para o seu advogado, inclusive para que o próprio advogado participe do leilão. Então, o investidor, ele fala, olha, eu estou disposto a pagar até tanto, X valor, o advogado já com uma procuração, na própria procuração a gente já coloca qual que é o limite que essa pessoa está disposta a investir, a arrematar, então aí a gente participa. Então aí o próprio advogado participa de todo o trâmite, inclusive do próprio leilão na hora da arrematação, e o investidor, como muitos, querem ver o dinheiro. Então, não entram no procedimento propriamente dito, né? Agora, o leilão, ele traz algo muito interessante, que é a possibilidade do parcelamento, né? A legislação diz... e olha que vantagem, a legislação permite que você pague 30% e depois parcele isso em 25 vezes, tá? Então, veja só o que acontece. O arrematante, investidor, ele dá uma entrada de 30%, o resto ele parcela em 25 vezes. Muitos pegam o imóvel, porque a partir do momento que você arrematou, já tem direito de entrar no imóvel, reforma o imóvel, faz com que o imóvel valorize, venda o imóvel e tenha muito antes de pagar, porque daí ele abate depois, na hora dele vender, né? Para um terceiro interessado, ele já abate o valor das parcelas, ou seja, com um valor muito inferior do valor de mercado, ele consegue comprar o imóvel, então ele ganha aí, ele faz um pequeno investimento numa reforma, que às vezes é bastante interessante. Tem investidor que gosta de comprar o imóvel do jeito que está e revender ele do jeito que está. Agora, muitos, e aí sim, é bastante interessante, aí você consegue ter aí lucros bastante significativos, que é arrematar o imóvel para um valor abaixo de mercado, com 50%, né? E depois reformar, né? Então, muitas vezes, você consegue um retorno de 200% num período de 8 a 10 meses. Qual o rendimento que te dá isso hoje no Brasil? Com certeza. Por isso que é um investimento muito legal de fazer, né? E com segurança, tá? Porque principalmente os leilões judiciais, quem está vendendo o imóvel é o juiz. Às vezes as pessoas me perguntam, mas é seguro? Tem outras que falam, não, leilão, não, tá doido, não. É seguro. Quem está vendendo é o juiz. Que coisa mais segura que um juiz está vendendo? Faz sentido, né? Porque o juiz que falou que não vai para leilão, né? E isso é ele que está vendendo. Ele utiliza, e o juiz ele poderia utilizar outros meios, mas ele se utiliza o do leilão. Por quê? Porque no leilão, em tese, vai levar aquele que der o maior lance. Dando o maior lance, é vantagem para o devedor também, que está perdendo seu imóvel. Então, é a chance do devedor ele estar recebendo, pelo aquele bem que ele está perdendo, um valor maior, né? Do que simplesmente se colocasse para anunciar num portal, num jornal, alguma coisa assim nesse sentido. Então, o leilão judicial é bastante seguro e com essa possibilidade de ganhos maiores, né? Porque, parcelando. A legislação diz que você tem que apresentar como entrada no mínimo 30% e pode parcelar em até 25 vezes. E mais, a legislação permite que o interessado no parcelamento pode dizer quais vão ser os juros, qual que vai ser a alíquota do reajuste, né? Então, normalmente, você pode dizer, olha, eu quero pagar em 25 vezes, pagar pelo IPCA, enfim.
né? Então, ela é bastante maleável, a legislação ajuda bastante o investidor. Tudo isso para facilitar, né? Porque senão, quem ficaria a ver navios aí seria o credor daquele devedor. Então, a ideia é facilitar realmente a venda do produto, no caso aí do imóvel. Muito legal mesmo. Acho que deu para entender que é realmente uma oportunidade e que só que contar com a ajuda é sempre melhor, né? Porque você vai conseguir saber fazer um investimento melhor, investir com segurança, ficar mais tranquilo em saber que a documentação está ok e ter todo o acompanhamento, né? E assim, doutor Eduardo, como é que as pessoas te encontram, né? Qual é o seu site, Instagram? Ah, legal. Bom, as pessoas me encontram. Estou localizado no bairro do Campo Belo, na cidade de São Paulo, na frente do aeroporto de Congonhas. Temos tanto as nossas redes sociais quanto o nosso site. Nosso site é www.tmladv.com.br e o nosso Instagram também, @tml. Todas as redes sociais podem ser localizadas no @tmladv. O escritório é Tatite Macedo Leme, Sociedade de Advogados. Perfeito. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Foi um episódio muito bacana, acho que assim deu para esclarecer muito sobre esse assunto, né? E é isso, pessoal. Então, acompanhem a gente aí nas redes sociais. A gente vai ter alguns conteúdos, né, dessa entrevista aqui. E também acompanhem para as próximas, né? Vão ser aí mais algumas entrevistas também para tirar as dúvidas, que é um assunto... Tem vários assuntos aí bem empolgantes, tá? Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado. Foi um prazer. Estou à disposição para novas oportunidades.